lá! Sabe aquele dinheiro que a gente paga em impostos e que financia escolas, hospitais, estradas? Pois é, já parou para pensar qual é o caminho exato que esse dinheiro percorre? Hoje a gente vai seguir a jornada de cada real, desde o planejamento até o pagamento, para desvendar as fases da despesa pública. A gente vê o tempo todo notícias sobre gastos do governo, né? Mas como é que uma necessidade, vamos dizer, a reforma de uma escola, se transforma em dinheiro de verdade saindo dos cofres públicos? Não é mágica, nem acontece de qualquer jeito. É uma jornada com etapas muito bem definidas e a gente vai descobrir cada uma delas agora. E o ponto de partida de absolutamente tudo, a regra número 1, é esta aqui, o orçamento. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer gasto, ele precisa existir oficialmente no papel. Pensa assim, o orçamento é tipo a certidão de nascimento de qualquer despesa pública. Se um gasto não está previsto ali, na lei orçamentária, ele simplesmente não pode acontecer. É ilegal. Por isso que acompanhar a discussão do orçamento é tão importante. É o primeiro passo para garantir que o dinheiro vá para o que realmente importa. Para a gente deixar isso tudo bem concreto, vamos usar um exemplo prático. Imagine que o governo colocou lá no orçamento R$ 100 mil para a reforma de uma escola. Ótimo, o valor está lá, autorizado, planejado. Agora sim, vamos seguir o rastro desse dinheiro. A primeira etapa oficial dessa jornada é o que a gente pode chamar de a promessa. É o momento em que o governo formaliza que vai, de fato, gastar aquele dinheiro. E o nome técnico para isso é empenho. O empenho é exatamente isso. É o ato de separar, de carimbar aquele dinheiro no orçamento. A partir desse momento, não é mais só uma intenção. O governo assume um compromisso formal, uma obrigação de pagar por aquele serviço ou produto. Voltando para a nossa escola. Essa fase acontece quando o governo, depois de fazer uma licitação, assina um contrato com a construtora que venceu. Ao fazer isso, ele emite um documento chamado Nota de Empenho. E pronto, aqueles R$ 100 mil ficam oficialmente reservados só para pagar aquela obra. O dinheiro ainda não saiu da conta, mas ele já tem um destino certo. Ok, o dinheiro foi prometido. Mas e aí, o governo já pode sair pagando? Não. Antes, ele tem um dever de casa: verificar se recebeu exatamente aquilo pelo que se comprometeu a pagar. Essa é a segunda etapa, a liquidação. Pensa na liquidação como um checklist rigoroso. O governo vai lá e confere. O serviço foi feito do jeito que estava no contrato? O produto foi entregue certinho? É a etapa que comprova que a empresa cumpriu a sua parte e, portanto, agora sim, ela tem o direito de receber o dinheiro. No nosso exemplo, a construtora termina a reforma da escola. Um engenheiro ou um fiscal da prefeitura vai até o local, inspeciona tudo e emite um laudo, um atestado dizendo: sim, a obra foi concluída e está de acordo com o projeto. Só depois desse ok oficial é que a dívida do governo se torna, como dizem, líquida e certa. Agora sim, com o compromisso feito lá no empenho e o serviço verificado na liquidação, chegamos à etapa final, a mais intuitiva de todas, o pagamento, que é quando a dívida é finalmente quitada. Bom, aqui não tem muito mistério, né? Pagamento é a ordem bancária, a transferência do dinheiro da conta do governo direto para a conta de quem prestou o serviço. A obrigação que nasceu lá no empenho, aqui ela morre. E assim, a jornada da reforma da nossa escola chega ao fim. A construtora recebe os R$ 100 mil na conta, a promessa foi cumprida, o serviço foi verificado e a conta foi paga. Processo concluído. Então, para a gente resumir essa jornada, são 3 passos essenciais. Primeiro, o empenho, que é o compromisso. Segundo, a liquidação, que é a verificação. E terceiro, o pagamento, que é a quitação. Guarde bem essas 3 palavras: empenho, liquidação e pagamento. Mas a gente sabe que, na vida real, as coisas nem sempre são tão lineares, né? O que acontece se o dia 31 de dezembro chega, o ano vira e esse processo todo ainda não terminou? É aí que entra um conceito muito comum na gestão pública. Aqui, a gente tem 2 cenários possíveis. Se a empresa não entregou o serviço, o governo pode simplesmente cancelar o empenho. A promessa é desfeita. Mas e se a construtora entregou a obra? O fiscal foi lá e deu ok, mas só não deu tempo de pagar. Aí a história muda. O direito de receber já existe, a dívida é real. Nesse caso, a obrigação é empurrada para o ano seguinte. O nome técnico para essa dívida que atravessa o ano é restos a pagar. É uma obrigação financeira que o governo carrega de um ano para o outro.
Pensa na fatura do cartão de crédito. A compra foi feita em um mês, mas o pagamento ficou para o mês seguinte. É um mecanismo previsto em lei, mas um volume muito grande de restos a pagar pode ser um sinal de alerta sobre o planejamento financeiro. Então, o que a gente precisa levar de tudo isso? Vamos lá. Primeiro, toda e qualquer despesa pública nasce com uma autorização no orçamento. Segundo, a execução passa por aquelas 3 fases: a promessa, empenho, a verificação, liquidação e o pagamento. Terceiro, e talvez o mais importante, entender essas etapas nos dá ferramentas para fiscalizar o dinheiro público. E por fim, que restos a pagar são basicamente os compromissos que ficaram para o ano novo. Agora que a gente conhece o caminho do dinheiro, a pergunta muda, né? Não é mais como funciona, e sim o que fazemos com esse conhecimento. Entender o processo é o primeiro passo, é a ferramenta. O próximo passo, bom, esse depende de cada um de nós na hora de fiscalizar e participar.